bom, tá ok, Regina. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 44, né? 44, as trevas. Ok, pode começar então, por favor. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lícias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velha canção e melodia da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso, sucediam-se jubilosos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. André, quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam formando um núcleo de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou de sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá aquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrê-la-á o dano. Pode continuar ou pode... Rosa, pode continuar Eu acho que esse trecho aí já dá para a gente fazer alguns comentários, né? E peço a Gilberto, a Renata e Uhum. a Denise, a Ilane, Conceição, para contribuírem também. Eu vou fazer uma observação aqui, né? A gente já sabe que o ambiente, a vibração do ambiente depende de nós, né? Isso. Nós que, nós que estamos naquele ambiente é que somos responsáveis pela vibração que se encontra ali, né? Então, e a gente vai ficando tão sensível a essa vibração que às vezes a gente chega num determinado local, às vezes a gente sai passando mal, até com dor de cabeça e com outros sentimentos, né? Porque a gente acaba absorvendo aquela energia daquele lugar. Então, assim, é muito interessante isso. Uma vez eu estava lendo um livro em que fala para a gente que os nossos móveis das nossas casas, tudo que tem dentro das paredes, tem a nossa vibração, né? Tem a gente é tão forte essa energia que ela fica naquilo no nosso entorno, né? E é essa vibração que vai definir, né, o que nós vamos estar vivendo ali. Se são vibrações de tristeza, de doença, de negatividade, aquilo vai sendo deletério para a gente, para o corpo da gente, para o espírito, para a mente, e a gente só vai adoecendo cada vez mais, né? Então, é bem interessante isso aí. Mais para frente ele vai falando mais sobre isso. Que pena que as pessoas não têm essa consciência, né? De A compreensão ainda, né? compreensão, porque a gente vê até dentro da família da gente mesmo, assim, da grande família, a gente percebe um ambiente de
tantos desencontros e só vai continuando, os desencontros vão continuando. Ninguém consegue neutralizar e mudar aquilo ali pela falta de consciência de que cada vez mais eu estou também me afinizando com aqueles que pensam e que sentem do jeito que eu me sinto, né? Então, quer dizer, aí acaba você não ficando só, não estão só os encarnados daquela situação, né? Há ali uma afinidade com espíritos entristecidos também, mais os nossos desafetos que às vezes gostam, né, de nos ver nessa situação e por aí vai, né? Então é importante a gente mudar esse sentimento com oração, com fluidificação, com energias, para a gente poder ter saúde, mais alegria. Nem sempre é fácil, tem dias que a gente está mais para baixo mesmo, né? Mas tendo essa consciência, a gente já pelo menos tenta, né? Fica mais viável. Exato. E a gente tenta sair dessa vibração, né? Quando você não conhece, você fica ali e vai só abaixando. Mas aí, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, você tenta sair dessa vibração, Com certeza. né? A gente já sabe buscar formas, né? Abrir o evangelho, pôr uma música, né? Um louvor, né? É, olhar para a natureza, ver pontos positivos que a gente tem. Então, nós temos ferramentas para isso, né? Aí a gente vai treinando, aprendendo a sair dessas vibrações. A Renata Levantou a levantou a mão, isso. você pode falar. E uma coisa também que nos chama atenção aqui, né, que ele fala, eles estão num momento assim de uma linda confraternização, né? E Liz está lá tocando, tá tudo muito gostoso. E aí ele fala que quando nós nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo, né? É o alimento do amor. E aí a gente vai lembrar que lá atrás, no capítulo 18, né, fala do no capítulo 18 fala do amor alimento da alma. Vocês lembram que nós estudamos isso? Então, o amor, o sentimento, como um alimento também. E aí nós vamos lembrar, por exemplo, é, é, eu acho que quase todos nós, ou todos nós que estamos aqui, participamos lá do Bezerra de Menezes, da SEBEM. E quando nós estamos lá, né, eu posso falar por mim, mas eu acredito que é um sentimento compartilhado. Nós estamos lá, nós nos sentimos no céu. Eu me sinto no céu naquele lugar, né? Eu observo aquele Também. ambiente como Você não quer nem ir embora para casa, né? eu observo aquele ambiente como uma materialização de uma parte do plano espiritual aqui na Terra, que nos confronta. E todo mundo, todas as pessoas que chegam lá, sentem esse acolhimento, né? Sentem esse aconchego na alma quando nós estamos lá. Isso acontece lá, eu estou citando um ambiente, né, fora dos nossos lares. Isso acontece nos nossos lares, né? Isso acontece com aquelas pessoas que a gente gosta muito, né? Aqueles amigos que a gente sabe que ou eles ou nós só nascemos em famílias diferentes, mas nós temos conexão. Então, quando ele diz aqui que quando numerosas pessoas se congregam num círculo de tal ou qual atividades, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos reunidos aqui, eu entendo, eu entendo que nós estamos compartilhando de um momento de grande elevação, porque eu penso que nenhum de nós está pensando
em vingança, que nenhum de nós está pensando em malquerência, que nenhum de nós está desejando coisas contrárias ao que esse momento nos oferta. Então, nesse momento, nós compartilhamos, os nossos pensamentos se entrelaçam em um mesmo núcleo de forças. É uma vibração uníssona, né? É uma vibração que ela é geral nesse momento. Exato. Pessoas que estão em outro sistema, em outro patamar de vibração, de vibrações e de interesses, vão sentir de acordo com os interesses que estão se envolvendo nesse momento. Quem está reunido, né, articulando tramóias para tirar vantagem de alguém ou de alguma situação, está envolvido em um outro campo de energias e de vibrações, né, de outros tipos de sentimentos. Não tem a ver com o sublime, mas tem a ver com uma busca que cada um ali está fazendo e está se conectando. E isso é bom a gente prestar atenção, porque durante a leitura a gente vai ver do papel das conexões através dos sentimentos, dos pensamentos, de desejos em comum ou pensamentos irresponsáveis, né? Isso. O Gilberto também levantou a mão. Gilberto? A Gil? Oi, gente. Eu gostaria de desbordar o assunto, saindo para um pouquinho para o lado científico. Uma das ciências, uma parte da ciência, que é a física, da qual eu praticamente vivi a maior parte da minha vida, que é a parte da eletricidade e da eletrônica, ela nos ensina uma coisa. Quando a gente precisa se comunicar um com o outro, antigamente a gente usava um rádio. O rádio que a maioria das pessoas conheciam era o rádio receptor. Nos aviões existe, e todo mundo conhece, e até antigamente também, na parte de comunicação, existia o rádio, que era transmissor e receptor ao mesmo tempo. Era só apertar o microfone e ele passava a transmitir. Você soltava o microfone, ele passava a receber. Agora, imaginem a sabedoria divina que coloca na nossa máquina viva esses dois aparelhos de uma forma muito mais sublime, de uma forma que a gente ainda não tem assim um total domínio, que a gente consegue receber e, ao mesmo tempo, a gente consegue transmitir, conforme foi citado pelas duas interventoras que falaram anteriormente. A gente, quando chega num ambiente, a gente sente o peso daquele ambiente ou a leveza daquele ambiente. E, ao mesmo tempo, nós temos que tomar consciência que nós também influenciamos com as nossas vibrações aquele ambiente. Se nós nos sentimos bem em um ambiente, é porque ou nós fomos captados pela ressonância daquele ambiente, mesmo estando fora de sintonia, a gente, ao chegar naquele ambiente, a gente entra em sintonia, forçosamente ou não, ou intuitivamente, e aí todas as nossas vibrações são trabalhadas para que a gente possa se sentir muito bem naquele ambiente, ou não, né? Então, assim, veja a magnitude da física, da eletricidade. André Luiz, em um dos livros dele, eu não me lembro qual, disse: no dia que o ser humano dominar a eletricidade, nada vai segurá-lo. E, realmente, a gente ainda não domina na dica de nada da eletricidade, apesar de todos os avanços que nós já conhecemos nesta área.
porque ela é uma energia, ela é tão fluídica, ela é tão, vamos dizer assim, de um alcance tão gigantesco, que a gente não sabe até onde que ela pode ir, mas a gente sabe até onde que o nosso pensamento pode ir, ao infinito. Então, esse início de capítulo, eu ia deixar para fazer esse comentário depois, mas eu dei uma olhadinha para baixo e vi que eu ia ficar desfocado. Aqui está dizendo, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É muito importante que a gente não fique reclamando de doença, de dores, que a gente fique dando ouvidos para esse tipo de assunto. Não que a gente vá ser brusco com aquela pessoa, mas que a gente tente conduzir as vibrações dela para um patamar mais elevado e a gente também faça isso se lembrando de não cultivar pensamentos negativos. Era só esse o meu comentário. Muito obrigado. Ok, pode continuar? Alguém quer mais participar? Rosa, pode continuar, né? Sim, pode. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal, das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria. Sairemos com a fraternidade, a esperança, estou repetindo, o amor e a alegria de todos, mas de toda a assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destruidoras desse sentimento. Tem razão, exclamei, comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos, quando há compreensão recíproca. Vivemos na antecâmara da aventura celeste, e se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Se Lícias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpretá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referia-se o governador quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, no umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícias desse último plano. Não seria regiões trevosa o próprio umbral onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não, via nas câmaras numerosas, desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas, recordando que Lícias me dera esclarecimento tão valioso na minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar. Confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele embolsou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas da
regiões mais inferiores que conhecemos, considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. É bom parar e explicar um pouco sobre isso, né, Rosa? Sim, o que que você observou, Regina? Então, o André, ele tinha dúvidas sobre as regiões mais trevosas, né? Ele achava que só tinha o umbral, onde ele permaneceu um bom tempo, né? Então, nessa dúvida, o Lícia esclareceu para ele que, aí nós vamos ler mais para frente, que todo lugar tinha sempre, né, alguma coisa, nada, não existe nada vazio. É isso que eu entendi um pouco mais para frente. E, e o André ficou meio assim, né? No momento ele reagiu um pouco com dúvidas, né? Mas logo o Ulisses esclareceu para ele. Sim, Alguém é, quer é, comentar aí? sim. Olha só, o André não, ele considerava que a região que ele estava, né, como você acabou de Isso, dizer, uhum. era o ápice assim da dor, né? Isso, Não podia isso menos pior, né? coisa, né? Aquilo É, ali tinha cara de inferno, tinha cheiro de inferno, tinha jeito, tinha gosto. Então, assim, como assim, né? Porque ele é. está considerando o que o governador falou, porque o governador está falando lá dos círculos da Terra, né? Os círculos da Uhum. Terra, a Terra, o planeta Terra. Isso. É, e aí a gente sabe que dentro desse círculo, que é o globo, né, terreno, tem um círculo que é um ambiente espiritual que começa, né, começa na Terra, o umbral começa na Terra, e ele começa no plano material e ele se estende no plano espiritual. E, e tem essa parte, né, essa parte das trevas, essa região que é uma outra dimensão também, né? E aí a gente vai falar assim, mas não fica para baixo? Não, porque não tem baixo, não tem alto, né? É É. uma dimensão. Então, só que essa dimensão é uma dimensão que potencializa com, com, com muito fervor tudo que não é bom que está no umbral, nas trevas, tem uma leitura muito piorada, né? Então, os espíritos que vivem em regiões de trevas são muito, como ele vai falar aqui, né? Como Lísias vai dizer, são muito mais inferiores do que nós conhecemos, do que nós pensamos, do que a nossa mente consegue capturar, né? São espíritos muito mais renitentes no mal, são espíritos muito mais teimosos, são espíritos muito mais vingativos, né? São espíritos que não consideram em momento algum abrir mão dos seus desejos de vingança, dos seus desejos, sejam eles quais forem, e não medem esforços para isso, não sentem, né? Não se importam. Os espíritos que descem nessa condição vibratória, eles não se importam com nenhum tipo de sentimento que não seja os próprios desejos deles. Então, para o André, é tudo muito novo nesse momento, né?
E aí, aqui, como você já leu, né, o Lísias vai falar: chamamos de trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida, quer dizer, peregrinos, né? Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. O objetivo essencial da jornada das criaturas é o crescimento, é o adiantamento, né? Mas nesse caso das trevas, não. E é interessante, eu estava pesquisando, e o Haroldo Dutra, ele tem um estudo que ele vai falar, né, sobre esse ambiente de trevas que a gente chama de inferno. Na religião católica, né, fala muito do inferno e etc e tal. E ele vai falar que essa palavra, né, trevas, no advérbio, é um advérbio em latim. No advérbio em latim, é um advérbio de lugar. Então, trevas é um advérbio de lugar, é infernos, né? Que o que está, é a região que está abaixo nas inferioridades. Então, quando considera-se que nas regiões umbralinas existem sim o mal, existem espíritos muito desequilibrados, nessa região de trevas, infernos do latim, é tudo muito mais potencializado, né? É uma maldade extra, uma revolta extra, é uma impermeabilidade do espírito que está naquela região. Os espíritos que estão nas regiões umbralinas, eles não estão impermeáveis. Eles podem estar transitoriamente, né? Mas se já estão naquela região, já estão em condições de serem ajudados mais diretamente. Os espíritos que estão nessa outra região de trevas são muito endurecidos, são impermeáveis. Claro que isso não é uma condição forever, né, gente? Isso não é permanente, mas é demorado. A compreensão da gente, assim, eu não chego a entender um pouco uma pessoa, assim, um ser, né, que tenha tanto mal, mas é difícil, né, até para a gente entender. Nós não conhecemos pessoas Não é? assim. Nós É. não conhecemos, né? Nós Uhum. conhecemos pessoas endurecidas, arrogantes, ignorantes. Muitas vezes nós fazemos parte desse contingente, né? Mas espíritos nesse nível de brutalidade, nós temos a felicidade de não conhecer. Mas muitas vezes eles caminham pela Terra, né? Porque a Terra é um ambiente de possibilidades de renovação. Esse capítulo fala muito das possibilidades e da oferta de renovação das nossas posturas, né? Pode continuar, né? Alguns Sim. poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriam a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo, sublimes, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços.
ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoísta que os absorve, costumam cair em precipício estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras, sensibilizando, porém, com a extensão e complexidade de um assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lícia pensou um minuto e respondeu. Sua Regina, observação. Oi. Ah, pode. você volta um pouquinho e explica para gente um pouquinho, fala um pouquinho desse parágrafo anterior que começa lá, são os espíritos nobilíssimos, porque aqui ele faz uma diferenciação de categorias, né? De espírito. Ah, sim. Aham. Cadê? Deixa eu É no procurar. início, lá em cima. Peraí, alguns. Considere criação. Peraí. Peraí, só um minuto, deixa eu. São os espíritos nobilíssimos, esse? Isso. Que Esse descobriram. parágrafo, Ah, tá. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime sem vacilação. É esse pedaço, né? A maioria, no entanto, estaciona. Ele está falando, assim, ele está falando do espírito, né? São aqueles espíritos que seguem e no caminho, né, do bem, né, que eu entendi, e, e segue em frente, o que é o objetivo nosso. Mas muitos estacionam, né? Que aí ele fala que eles é como se eles caíssem, né, no abismo e permanecesse ali por muitos e muitos séculos. É isso. você me dá licença de eu Sim. fazer uma observação, né? Que ele Uhum. diz aqui, é, exatamente isso que você falou, né? Sobre os espíritos nobilíssimos, que eles representam um contingente de espíritos resolutos, né? Obstinados, que visam um objetivo essencial na jornada, quer dizer, tem um caminho a seguir e eles seguem. E os outros, né, a maioria, né, no entanto, estaciona. Essa maioria, no entanto, estaciona, tem uma carinha da gente, né? Tem uma certa familiaridade com a gente, que ele fala assim, a maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Se não é gente muito parecida com a gente, porque nós perdemos grandes oportunidades, grandes, né, movimentos encarnatórios para a gente poder avançar. E a gente estaciona. A gente estaciona porque a gente é birrento, a gente estaciona porque a gente é egoísta, porque a gente acha que
o mundo deve para a gente, as pessoas devem para a gente, então eu tenho o direito de cobrar aquilo que eu considero que é o correto, né. Então a gente se demora séculos e séculos repetindo experiências. Emmanuel costuma dizer que nós passamos muitas encarnações em círculos. A gente recebe a oportunidade, reencarna e não leva a termo o que a gente precisava. A gente reencarna de novo e a gente não leva a termo. Muitas vezes a gente para nas mesmas situações, nas mesmas problemáticas. E aí ele fala aqui que os primeiros seguem em linhas retas. Seguir em linha reta quer dizer, você tem um objetivo, né? Você tem esse objetivo, segue esse caminho. E aí a gente vai lembrar que lá no Evangelho, né? Que tem lá a passagem de João Batista, vocês se lembram que ele diz assim, ó: "Prepara o caminho do Senhor". Prepara o caminho, é no singular, né, não são vários caminhos, não são opções, é um caminho só, é uma diretriz, é assertivo. Caminhar com Jesus é uma direção, né, Uhum, é uhum. é é é uma moral. Então não tem outras variações, não tem ramificações, né. Então, os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas, são as voltas que a gente dá e que nós não precisamos dar, né, muitas vezes a gente deixa as coisas acontecerem pela nossa preguiça. Algumas vezes a falta de visão. O que é a falta de visão nessa questão? São situações que a gente sabe que a gente vai cair, que a gente sabe que não tem como a gente vencer aquilo ali, está escrito no penhasco, né, queda infamante, e a gente vai como se a gente fosse tolo, né, como se a gente tivesse abobado, a gente vai naquela direção. E ele continua, eh nessa movimentação, repetindo marchas, né, e refazendo velhos esforços, nós ficamos à mercê de inúmeras vicissitudes. Essa palavra aqui, ela quer dizer reveses, né, altos e baixos da vida. A gente fica à mercê disso, por quê? Porque a gente faz uma semeadura extremamente infeliz, por escolha, e depois nós somos obrigados pela lei, a vir colhendo os frutos dessa semeadura. Então não tem condições de eu plantar no meu caminho espinheiros e depois vir pisando em grama. Por quê? Porque eu só plantei espinheiros. Então essas vicissitudes. Você não acha também que o ser humano, muitas das vezes, pela ignorância, a ignorância do não saber, né? Não procurar realmente as leis divinas. Quando você acorda para isso, eu acho que você caminha assim na uma direção mais reta. Assim, é o meu pensamento. Sim, mas Né? quando nós Enquanto você caminhamos. enquanto você não acorda, querendo saber realmente o que é a lei divina, o que não pode, aí você já fica mais assim: "Ó, não, isso não pode, então eu não vou fazer". A consciência sua, a consciência da gente, ela te cobra mais, Mas para principalmente a gente chegar assim. nesse caminho, mas para a gente Hum. chegar nesse caminho, nessa instância de poder observar o que a mente da gente vai trazer para a gente de alerta, a gente tem que ter caminhado, tem que ter tido experiência. Mas a lei, Regina,
ela vai atuar sobre nós de acordo com a nossa capacidade de sentir. Quando Jesus fala com a gente, pega a tua cruz e me segue, ele está falando, pegue a sua cruz. A sua cruz tem o tamanho, tem o peso, a dimensão para o encaixe no seu ombro. O único que caminhou com uma cruz que não era para ele foi o Cristo. E ele desempenhou esse papel perfeitamente bem, porque ele caminhou com uma cruz que era nossa. A nossa cruz, ela tem as dimensões e o peso que a gente dá conta de carregar. Por isso que ele não fala, Renata, pega a cruz da Regina, Regina pega a cruz da Rosa. Ele fala, pega a tua cruz. A tua cruz, ela está imbuída do que você dá conta de fazer. Porque se a lei divina fosse, assim, determinante, vai ser assim, pronto e acabou, a gente não dava conta de fazer. Porque a nossa semeadura, ela é uma semeadura horrorosa em termos de dor, de destruição. Se a gente tivesse que reparar com a mesma intensidade que a gente destrói, a gente não saía do lugar jamais. Então, para a gente poder caminhar, essa caminhada pede sim que a gente tenha um tempo de observação, de entendimento, de aprendizado. Mas quando isso acontece, vai ser sim de acordo com o que a gente dá conta de testemunhar. Essas vicissitudes, esses reveses, eles não são todos iguais, não é uma linha de produção. É de acordo com o que você dá conta? Você dá conta de quê, Regina? Você dá conta disso? Vai ter esse tamanho. Você dá conta de quê, Gilberto? Você dá conta disso? Vai ter esse tamanho. Ela não é em escala industrial. Ela é unitária, é individual. Eu acho que a Rosa levantou a mão, é a Rosa? Fui eu. Renata já terminou? Pode falar, Rosa, terminei. Renata, assim, complementando, não sei, não seria complementando, mas assim, continuando, né, com isso que você está dizendo, quando você diz também que a gente caminhou em círculos, e aqui está, né, aí no livro, realmente, né, na verdade, né, Renata, e a gente já era para a gente já estar melhor um pouquinho, né? Porque nós já passamos pela infância, né? Nós já passamos pelo mundo primitivo, já passamos por outras experiências e a gente desculpa, gente, meu telefone tocou aqui. Mas como a gente continuou e continua caminhando em círculos, né? Agora está chegando a transição e nós estamos aí, parece-me que 1/3 da população encarnada é que terá a condição de ascender. Então, assim, olha o quanto realmente a gente caminhou em si. Olha o quanto nós não despertamos, e o despertar faz com que a gente estude, chegue nessa consciência que você tem dito aí, Regina. E quando a gente atende os desencarnados numa reunião mediúnica também, é mais ou menos uma faixa de 3 em 4, 3 não sabem que desencarnaram, não sabem que existia essa vida, que essa vida perdura, permanece, e eles sempre questionam, mas como ninguém nunca me disse isso? Mas aí, às vezes, a gente sente até vontade de falar assim, mas como você nunca perguntou sobre isso? Né? Como você nunca refletiu sobre isso? Porque a gente até tenta falar, mas muitos, como não acreditam, como tem outras crenças também, eles não dão valor, não escutam, e a gente não vai ser invasivo falando, né? Então, assim, como que a gente vai estar no adiantado da hora
e como que nós caminhamos realmente em si. Hein? Podemos continuar. Continuar, né? Lícia pensou... essa aqui eu já li. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se das furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei a queda. Sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambientes divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídio ao luar, insensíveis a profundas sugestões das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição da primavera e no estilo quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina, renovando mitos que desprezam a inspiração divina, renovando minha concepção referente à queda espiritual. Acrescentei. Contudo, Lícia, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Ele está falando aqui que, né, no planeta tem muitas coisas
louvando o Senhor como a lua, como as estrelas, mas mesmo assim a humanidade procura à noite para assassinar, para fazer delitos, né? E então, isso não importa para a humanidade, para aqueles que não querem ver as coisas divinas, né? Ver aqui onde eu parei. Virar semente. Contudo, lhes poderá você dar-me uma ideia da localização dessas zonas de trevas? Eu já li. A esfera de vida em toda parte, disse ele, solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo, há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você citou como região de existência além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecendo do nível para baixo. A vida, contudo. Tá. O Denise, levantou a mão. Pode falar, Denise. Denise? Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Eu só, uma coisa que me passou quando eu li o parágrafo anterior, quando ele falou as paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, eu fiquei assim pensando, é verdade, né? Às vezes eu olho assim para a natureza e falo assim, meu Deus, que maravilha que Deus construiu para nós, uma natureza linda, o sol, que bênção você, né, levantar de manhã, ter um sol que aquece, que ilumina, ter a noite linda. Aí quando me falou tem o luar, mas mesmo assim, diante desse sol lindo, diante desse luar, há aqueles que aproveitam dessa divindade, né, que nós estamos recebendo, para cometer certas atrocidades. Quantas pessoas que usam a noite para cometer coisas achando que não está sendo, não está visível. Ele pensa só na condição da visão humana, né? Ele está vendo com, né, os olhos humanos. Então, se a gente olhasse toda essa bênção que a gente recebe de Deus, que é esse planeta lindo, lindo, lindo que nós temos, gente. Nós temos um planeta maravilhoso que nos fornece tudo que é necessário para a gente estar aqui. Então, isso para mim é um ambiente divino, só que muitos usam desse ambiente para outras, de outras maneiras, de outra forma. Então, quando você pensa assim, para aquele que está lá na Cracolândia, aquele é um ambiente de treva. Para aquele que está lá no hospital, aquele é um ambiente que ele está buscando sair dali para melhorar. Outro está ali pensando que está recebendo um castigo. Depende do que da pessoa, qual que é a compreensão da pessoa de divindade. Né? Que às vezes a pessoa pode pensar, mas eu estou aqui no hospital, tem algum motivo, eu não estou aqui à toa. Né? Vou sair daqui mais forte, vou mudar minha maneira de viver. O outro pode estar pensando, mas que saco, por que eu fui adoecer, por que eu sou assim, porque Deus é ruim comigo. Deus né? Então, a gente tem que ver sempre, usar nossos olhos para ver o divino. Porque existe na Terra, no nosso planeta, o mal, mas também existe o lindo, e o divino é muito maior. Cada um procura aquilo do que seu interior
Tá cheio. Se eu vou procurar, se eu sair aí procurando pelo mal, eu vou encontrar. Mas se eu procurar o divino, eu vou encontrar também. É só isso minha Uhum. contribuição. Eu fiquei pensando Uhum. assim. Exatamente isso, é. Obrigado pela contribuição. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no amargo da terra. Além disso, há princípio de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar. A nosso bel prazer é organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizam ou libertarão. Segundo nossas obras, é claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas do voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lícias, porém, não, não precisaria fazer-me essa pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais. Na essência, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino na direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Faremos o bem, receberemos, né? E aqueles que estão no mal realmente receberão as trevas. Alguém quer comentar, né? Quando fala aí, né, Regina, que os pássaros, todos são pássaros, né? É. Todos são pássaros, porém que cada um vai estar na situação que ele se colocou,
eles permitiram ficar, né? Mas todos são pássaros. É, Todos têm a mesma capacidade de voar. Alguns se prenderam, alguns estão pesados, né? Mas todos são pássaros. É muito interessante, né? é. Uns estão livres para voar, outros pegam aos cipós e, né, não tem como voar. Mas todos têm a mesma capacidade. É a capacidade. Pode não estar naquele momento com a sua condição máxima para fazer esse voo, né? Por quê? Porque ele mesmo, é igual você está falando, ele é herdeiro dele mesmo, né? Isso. Mais alguém aí, gente, quer contribuir? Aqui atrás, voltando aqui atrás um pouquinho, ele diz assim, né? André argumenta com Lísias, né? A queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Ele está falando de ambiente espiritual, né? Uhum. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. E aí Lísias explica para ele que o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambientes divinos, conhecimento da verdade, auxílio superior, que não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem suicídio ao luar, né? E outra coisa que ele fala que está mais aqui para cima, eu perdi. E é que é importante da gente perceber é que os espíritos, a gente está encarnado aqui, ó, agora. No minuto seguinte que a gente desencarnar, a gente só vai estar um minuto diferente. Não existe milagres, né? A gente vai continuar tendo as mesmas posturas, a mesma linha de pensamento, os mesmos preconceitos, os mesmos valores que cativamos até aqui. Nada se transforma em mágica. Mas os espíritos que galgam, né, ambientes espirituais mais elevados, eles têm mais dificuldades de ter acesso ao mal, porque nesses ambientes o mal vai sendo raliado, né? A gente vai deixando de ter contato, de ter campo, ambiente dentro de nós para acolher esse tipo de sentimento, essas práticas que são orgulhosas, que são mesquinhas, mas se ainda assim a gente se projetar nessa direção, a gente tem que lembrar que nós temos um livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio extenso, sem barreiras? É claro que não. Quem tem livre-arbítrio sem barreiras é Deus, né? Nós somos criaturas, o nosso livre-arbítrio ele está ligado diretamente às nossas possibilidades de plantio, de semeadura. Então, eu posso escolher. O que quer dizer? Eu posso escolher a semente que eu vou usar. Eu posso escolher a semente que eu vou usar. Eu não tenho como ter controle sobre o que vai proliferar dessa semeadura. Aí eu já não tenho mais. Então, se a gente dá voz, dá espaço, qualquer que seja o espírito, que ele dê espaço para que o mal volte a ganhar campo nele, ele pode cair novamente. E nós vamos ver mais para frente que André Luiz passa por isso muito estreitamente, porque ele vai visitar a família e ele vai ter que ser alertado das consequências de ficar lá, porque ele poderia escolher ficar, poderia, estava dentro do livre-arbítrio dele. Mas se ele ficar,
haverá prejuízos e ele será arrastado para aquele ambiente de dor que ele já saiu, que é o umbral. Porque o umbral, a gente vai lembrar, o umbral, ele está diretamente, nós estamos diretamente ligados a ele pelos nossas potências mentais. Lembra do espírito que estava em casa e experimentou um verdadeiro umbral? É o espaço mental, o espaço espiritual que coloca o espírito numa região de sofrimento. Então pode cair? Pode cair. Outro livro que nos fala sobre isso é o Renúncia, né? Renúncia, que Alcione resolve vir para auxiliar os seus queridos que ficaram para trás, porque, gente, o livre-arbítrio, ele é escolha, não é? Ela, como espírito, escolheu avançar, ela escolheu os melhores caminhos, aqui não está falando de caminhos retos, ela escolheu caminhos retos. Os afetos escolheram caminhos tortuosos, então ela deslanchou, né, por mérito dela, e alçou ambientes espirituais que eles não conseguiram até então, até a época, né? Então, o que acontece? Ela pede para os orientadores dela, em Sírios, para os orientadores dela, para que ela volte para ela poder ajudar esses amores. E ela é alertada. Lembra que ela é alertada? Ela é alertada. Não vá, pois muitos que intentaram o que você vai lograr realizar não conseguiram retornar. Ela foi avisada. Então a gente tem esse panorama, porque o espírito, se ele pende e ele abre espaço no coração dele para isso, ele cai. Porque só espíritos em condições puras, né, que já galgaram essa condição espiritual, não vão passar por isso. Jesus não precisava ser lembrado das leis de Deus, as leis viviam nele. Ele era, né, o exercício da lei, ele era a lei de Moisés. Então ele não precisava ser lembrado disso, mas qualquer outro abaixo dele incorre em prejuízo se abrir espaço no coração para lograr esse movimento. Só isso, gente.